E a gente vai falar agora da campanha das Mulheres Rurais do Tocantins, que é uma iniciativa internacional, conjunta e colaborativa, coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e é uma campanha que se inspira em duas experiências nacionais da Argentina e também do Brasil. Conosco aqui nós temos o secretário da Agricultura, César Halum, que vai fazer a abertura dessa campanha, e online conosco aqui no telão, vamos ver se a gente já conseguiu uma conexão, conseguimos. Nós temos Cláudia Brito, da Oficial de Gênero da FAO, do Chile, Lautaro Vizcay, que é secretário técnico da Reunião especializada em Agricultura Familiar do Mercosul, ele é argentino, está conosco aqui, Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil, e nós temos também Geise Assis Mascarenhas, que é coordenadora da campanha, né, Mulheres Rurais no Brasil. Bom dia, sejam bem-vindos. Antes de começar, eu quero só mandar um alô para Fernanda Espíndola, que nos assiste lá do México, da cidade de León. A gente está com a audiência aqui também do Mercosul. E passo a palavra agora para o secretário da Agricultura, César Halum, que vai fazer a abertura para a gente da campanha das Mulheres Rurais do Tocantins. Secretário. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos a cada um de vocês que estão participando conosco nesse momento muito especial para o Tocantins, que é a nossa primeira feira 100% digital no Brasil. E isso tem dado uma expectativa muito boa de que a gente pode melhorar a qualidade dos nossos conteúdos, abusando da boa vontade de vocês que participam conosco para nos trazer informações que são muito valiosas. Esse programa Mulheres Rurais aqui no Tocantins, que está instalado lá na Secretaria da Agricultura, tem para nós um significado muito especial. Nós temos dado atenção a esse programa porque sentimos que este é o momento do empoderamento da mulher rural. A mulher rural é responsável hoje pela sucessão no campo, pela sucessão familiar. É ela que está integrando os seus filhos dentro do projeto de agricultura. Elas têm essa responsabilidade e fazem isso com muita segurança. E o outro fator que nós temos sentido, e essa pandemia manifestou muito isso, foi que a mulher no campo ela está muito mais conectada do que o homem. Então, no momento da dificuldade, da comercialização dos produtos, principalmente da agricultura familiar, quando houve o fechamento das feiras, fechamento de restaurantes, de hotéis, onde eles faziam aquele comércio de ciclo curto, né, que ia fornecer essas entidades, eles ficaram com os produtos que são altamente perecíveis. E como fazer? E quem pegou o celular, e quem conectou, e quem foi fazer o delivery lá no campo, foi a mulher. Então a gente observou isso assim, com uma evolução enorme. E isso nos deixou muito felizes. Alguma coisa disso já foi uma evolução que nós tivemos da Agrotins de 2019 para agora, em um ano, que nós participamos de vários cursos, capacitações e treinamento com essas mulheres rurais. Então é um momento muito especial que a gente valoriza muito. Nós estamos percebendo que as mulheres rurais vão dar uma contribuição enorme para o desenvolvimento do campo, para o desenvolvimento dessa nossa agricultura familiar, que é cada dia melhor, mais especializada. Aqui no Tocantins, nós tratamos a agricultura familiar não como uma agricultura dos assentamentos, porque o agricultor familiar não são só aqueles que estão nos assentamentos. Nós temos muitos projetos de agricultura familiar que necessitam também de crédito, de assistência técnica e que estão fora dos assentamentos. E a gente consegue globalizar isso, sabe? E os contatos têm sido mais com as mulheres. Então, todo projeto inovador está partindo delas. E é por isso que a Secretaria da Agricultura do Tocantins vai investir muito nesse projeto. Eu sei que a gente tem
o Ministério da Agricultura, que abriga o projeto, junto com a FAO, com todos os outros organismos internacionais, mas a responsabilidade local da gente fazer essa complementação e esse investimento. Nesse ano de dificuldades, de orçamento curto, mas mesmo assim é possível fazer muito com pouco orçamento. E nós estamos também integrando as mulheres que comandam propriedades rurais, mesmo que seja do médio negócio ou do negócio comercial, que elas também se integrem a esse projeto, porque podem também dar uma grande colaboração. Então, essa grande articulação a gente tem feito. E foi justamente por isso que nós fizemos uma questão absoluta que nessa programação da Agroteam 100% digital houvesse um espaço especial dedicado às mulheres rurais. Portanto, fico muito feliz e quero agradecer a todos vocês de coração pela participação de cada um de vocês, pelo que vocês estão fazendo, pela contribuição que estão nos dando. E nos ajudem a melhorar o conhecimento para poder melhorar as nossas ações. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, secretário. E agora a gente vai assistir a um vídeo da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que deixou um recado especial para o lançamento dessa campanha. Olá, minhas amigas produtoras rurais de todo o Brasil. É um prazer enorme falar com vocês hoje no dia do lançamento de mais uma campanha Mulheres Rurais. Dizer que a importância da mulher cada vez maior na produção de alimentos do Brasil. Pelo último censo, nós vemos que as mulheres estão em alta, cada vez mais à frente de propriedades, ou ajudando os seus companheiros, ou produzindo sozinhas, né, para esse segmento importantíssimo da nossa economia. As mulheres têm trazido inovação para o campo, as mulheres têm trazido um jeito diferente de se produzir. Mas o nosso principal papel, quero deixar aqui para vocês uma coisa que eu tenho pensado muito, é fazer com que os nossos filhos possam cada vez mais gostar dessa atividade do campo e continuar a produzir como nós fazemos. Um grande abraço a todos vocês. Olha as palavras muito bacanas aí da nossa ministra, deixando o recado para essa campanha das mulheres rurais do Tocantins. E agora eu passo a condução desses trabalhos para Geisa Assis Mascarenhas, que é coordenadora do Mulheres Rurais no Brasil. Geise, é com você. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer, é uma alegria estar aqui na Agroteams, trazendo essa mensagem, né, para as mulheres rurais dessa campanha que a gente faz há tanto tempo e que tem o apoio da FAO, né, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, tem o apoio da REAF, que é a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul. Em razão do atraso, a gente teve que fazer umas adaptações e a gente tem 3 expositores. A gente tem a Cláudia Brito, minha amiga querida da FAO do Chile, ela é oficial de gênero da FAO para América Latina e Caribe. A gente tem o Lautaro Viscay, que é o secretário técnico da REAF, do Mercosul, que é a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul, e o Rafael Zavala, que é o representante da FAO no Brasil. A gente tinha inicialmente 8 minutos, nos pediram para reduzir para 5 minutos, então é uma fala rápida, mas muito importante nesse espaço, e eu queria então chamar a Cláudia Brito para falar um pouco para a gente como é que está pensada a campanha Mulheres Rurais para esse ano 2020, que é um ano tão difícil, com essa pandemia, né, que faz o mundo se reinventar e, enfim, as mulheres rurais também. Cláudia, seja bem-vinda. Muchas gracias, querida Geise. Quiero también saludar a Rafael Zavala, que está por ahí, nuestro representante en Brasil, a Lautaro Viscay, también colega, parcero por los derechos de las mujeres desde la REAF Mercosur, y a nuestro colega de secretario por la invitación a tener este espacio para hacer la presentación formal para Brasil de la campaña de Mujeres Rurales. Una campaña que ha sido
desarrollada en un esfuerzo conjunto con Brasil, muy específicamente, y con otros países como Argentina y Uruguay, pero ya con un corte regional, sobre los derechos de las mujeres. Es un espacio en donde las mujeres desde sus territorios pueden hablarnos de sus necesidades, de los retos que tienen, de las situaciones que viven cada día, pero también del poder transformador que tienen ellas en sus comunidades. Y este año, Jayce y colegas, la campaña en ese mismo esfuerzo, y yo quiero nuevamente agradecer a los organizadores de AgronTeens por la invitación a utilizar y tener disponible este espacio para llegar hacia las mujeres productoras en el campo brasileño, para comentarles que, y además comentarles que junto con ustedes desde la Secretaría Jayce y desde la REAF, este año la campaña va a tener una línea muy específica de trabajo en torno al COVID-19, ¿no? A la pandemia. Nosotros en línea con el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, en el contexto de esta pandemia que cada vez hace más apremiante trabajar por los derechos de las mujeres. Para ello, desde la FAO estamos apoyando a los países para que la nueva normalidad permita un salto positivo en los derechos de las mujeres, tanto de las mujeres rurales como las indígenas, las afrodescendientes, pues no podemos ni debemos permitirnos retrocesos. Y por ello, durante ya 4 años hemos sumado esfuerzos en el marco de esta campaña para poner a la disposición de todos los actores nacionales que trabajan por el desarrollo sostenible, tanto del sector público, sector privado, las organizaciones de sociedad civil, sobre todo las propias mujeres en sus territorios y en sus comunidades, la nueva versión de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derecho, una campaña regional que en Brasil ha sido una de los países con un mayor impacto de la misma, sobre todo por la pasión de las mujeres durante estos 4 años. Un trabajo que suma esfuerzos desde la REAF y desde la misma Secretaría para la Agricultura Familiar en Brasil. Así es que básicamente la campaña es un esfuerzo de 4 años de trabajo, como acabo de mencionar, en donde hemos tratado de convertirla en una iniciativa de trabajo conjunto y colaborativo de alcance internacional e intersectorial, promovida por la FAO, pero con el apoyo de la Secretaría de la Agricultura y Cooperativismo del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, MAPA. Gracias, Jayce, por el apoyo de ustedes desde allá, y pues por supuesto la reunión especializada para la agricultura familiar del Mercosur. Aquí tenemos a Lautaro, que es otro parcero, como dije al principio, y sin duda también de otras agencias del sistema, como en este caso ONU Mujeres Brasil. El objetivo de la campaña ha sido y sigue siendo visibilizar el poder transformador de las mujeres rurales e indígenas y afrodescendientes. En este caso y durante el año 2020-21, ante el contexto complejo que vivimos de desigualdades estructurales y de desafíos sociales, económicos y ambientales que se ven agravados por el COVID-19, ¿no? Y la campaña en sí misma es un medio para la abogacía, ¿verdad? Y la presentación de información actualizada sobre las mujeres, no solo en el marco de la pandemia, sino de manera general. La campaña es una campaña de medios, básicamente, tiene acciones digitales, de prensa y en terreno a nivel nacional. Como dije al principio, Brasil tiene una vasta experiencia en el trabajo de terreno con las mujeres y hay diferentes formas de participar. Se puede ser coorganizador de la campaña, usted también puede ser un colaborador de la campaña y puede unirse cualquier persona como adherente a la campaña. Básicamente eso es lo que quería compartir a grosso modo con ustedes. Gracias, Jason. Muito obrigada, Cláudia, pela sua fala sobre a campanha de 2020. É claro que a pandemia que a gente está vivendo não poderia estar fora, né, da campanha esse ano.
E quando a Cláudia está dizendo, né, que a campanha é regional, ela é para a América Latina e Caribe, né, para os 33 países da América Latina e Caribe. É um grande desafio que a FAO tem de fazer esse trabalho para essa diversidade de países e de mulheres que a gente tem nesse grande continente aí, que é a América Latina e Caribe. Bom, e a campanha no Mercosul, né, o Mercosul é composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ela também tem um contexto muito especial, né, porque ela tem um caráter sub-regional, e a gente tem um apoio muito grande do Lautaro Viscay, que é o secretário técnico da REAF, e eu queria que ele pudesse falar um pouquinho para a gente sobre as mulheres rurais no Mercosul, né, nesse contexto da pandemia que a gente está, pós-Covid também, né, quais são as perspectivas, e um pouco como a campanha pode estar contribuindo com os trabalhos para as mulheres rurais da REAP. Bom dia, Geise. 5 minutos. Muito obrigado. Primeiramente, uma saudação ao secretário de Estado, César Alum, pelo convite, muito agradecido. É super importante a gente ter visibilidade nesses espaços, como esta importante feira. Felicitações à ministra, foi muito bom ter uma mensagem da ministra Tereza Cristina, colocando a mulher rural no centro da cena da política pública do mapa. Acho que isso é muito importante. Saudações ao amigo Rafael, sempre disposto e atento a acompanhar essas iniciativas. E um muito especial agradecimento à Cláudia, também uma liderança nossa dentro do sistema e do próprio sistema das Nações Unidas, uma lutadora dessa agenda que tem sido permanente. E a gente não tivesse chegado onde chegamos, com avanços, se não fosse pelo enorme acompanhamento da FAO, de liderar essa iniciativa, de ter uma escuta sempre muito atenta com as necessidades dos países da região do Mercosul, e foi possível graças a isso. Eu queria comentar algumas questões, Geise, compartilhe mais que nada, algumas questões centrais que me chamaram a atenção nesses dias que a gente vem tendo muitas webinárias sobre o Covid, e tive a oportunidade esses dias de conversar com os colegas do Paraguai e tive testemunhos das mulheres rurais que foram marcantes. Entre eles, e vocês certamente vão compartilhar, a mulher rural, no caso paraguaia, e eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto, mas ele é extensivo a todo o Brasil, toda a Argentina, a Tocantins também, certamente. A mulher paraguaia e as mulheres rurais da região, até que a gente conseguiu colocar alguma bateria de política pública à disposição em plena pandemia, foi ela quem teve capacidade, demonstrou, e depois estudos poderão abordar a temática certamente, mas ela foi quem conseguiu manter a família, combater a pobreza, com essa capacidade de poupança, essa capacidade de ahorro que tem a mulher rural, de planificação, de educação, porque em plena pandemia a educação continuou em casa. Ela deixou de lado todas as poucas horas que tinha de lazer, de recreação, de estudo próprio, para se dedicar a três pontos centrais, que são a produção e a administração da propriedade rural, as atividades domésticas que se duplicaram certamente, e a educação, deixando de lado seus cuidados, seus interesses pessoais como pessoa. Então, isso demonstra que, graças à mulher rural e à sua resiliência, a sua capacidade de poder prever em situações dramáticas, como foi o Covid, a pandemia, e ela foi quem segurou a barra no campo, né? Ela foi quem esteve presente e ainda sofrendo situações de violência em muitos casos, né? Eu acho que é um contraste, né? Nós temos a mulher rural como uma mulher do cuidado, foi quem cuidou que essa pandemia não afetasse ainda mais a vida no campo das famílias, cuidando da produção, da administração, das tarefas domésticas, da educação, mas também convivendo com situações de violência, né?
Eu acredito, como bem a Cláudia dizia, isso tem que ser uma aprendizagem enorme para a pós-pandemia, quando a gente sair desse processo, de repensar políticas públicas para empoderar realmente a mulher. Se ela foi capaz, nesse momento, de um cuidado sobre a biodiversidade, sobre a água, sobre as coisas que estavam limitadas, sobre assistência que não chegava a tempo, porque também nossos governos estão fazendo um enorme esforço, mas é muito difícil em 60 dias a gente colocar toda uma bateria, um estoque de políticas na rua. E foi ela quem segurou, quem cuidou da nutrição, da alimentação e desses 3 pontos que eu dizia para vocês. Então, acredito que tem um novo desenho de política pública que inclui a mulher rural daqui para frente, tem os desafios permanentes de sempre, até financiamento, TICs e Tomo Tocantins, é importante a infraestrutura e as TICs para as mulheres rurais, que nem o secretário do Tocantins dizia, e remarcar um ponto, é difícil a gente cumprir os ODS, vai ter que ter um esforço muito grande, mas também é fundamental marcar que nós estamos no âmbito, na década da agricultura familiar. Os pilares centrais da década é o de mulher rural, as suas autonomias, todas elas, e a econômica principalmente, né? Assim que, bom, deixar realmente uma mensagem, a REAF, ela trabalha sobre mulher rural empreendedora, estamos trabalhando para construir mais políticas públicas e sempre esperando que a FAO seja uma parceira e os nossos estados que conduzem esse espaço. E, finalmente, para me despedir, acredito que é muito importante dar a participação das mulheres no setor cooperativo, associativo dos nossos países. Essas lideresas têm capacidade demonstrada de administração em situações tão complexas e emergenciais como a gente está vivendo agora. Assim que, felicitações, Tocantins. Muito obrigado. Obrigada, Lautaro, pela sua fala. É super importante a gente considerar, né, o papel importante da mulher rural, e que nesse momento de pandemia, de fato, é uma sobrecarga imensa, né? É um momento também de crise que tem possibilidade de reinvenção e de inovação, né? A gente vê que as mulheres rurais são capazes disso, né? A inovação no meio rural vem muito pela mulher rural. A Cláudia falou para a gente um pouco da campanha, né, a nível regional, da América Latina e Caribe, mas a FAO tem uma representação no Brasil, o representante é o Rafael Zavala, e que tem programas e ações muito importantes para as mulheres. Eu queria que o Rafael pudesse falar um pouquinho para a gente o que está sendo desenvolvido pela FAO aqui. Rafael, lamentavelmente, a gente só tem 5 minutos. Seja bem-vindo. Obrigado, Jaycee. Un saludo a César, o secretario, a Lautaro, y a mi amigo Lautaro y mi amiga Cláudia. Quero começar esclarecendo 3 pontos. Primeiro, ainda não falo bem português, então vou ler minha mensagem. Segundo, não formo parte da torcida feminista, mas, terceiro, sim, formo parte da torcida pelo desenvolvimento territorial sustentável. Na nossa região da América Latina e do Caribe, 58 milhões de mulheres vivem em áreas rurais. No Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2017, 947 mil mulheres são responsáveis pela gestão de propriedades rurais. E isto representa quase 1 milhão de famílias que dependem diretamente das mulheres rurais, que juntas administram cerca de 30 milhões de hectares. As mulheres são importantes geradoras de emprego rural não agrícola. O que é isso de emprego rural não agrícola? Podemos dividir o emprego rural em 2 partes. Emprego agrícola, para a produção de produtos agrícolas, predominantemente feito pelos homens. É um emprego rural, emprego agrícola é masculino. E emprego rural não agrícola é comércio, serviços, manufaturas, artesanatos. Então,
o empleo rural no agrícola é sumamente importante, é fundamental pelas mulheres. As mulheres são chaves nesses processos. Em muitos países, o emprego rural no agrícola significa a metade dos postos de trabalho nas áreas rurais. Destes empregos, a maioria está no comércio, na manufatura, no turismo e na construção civil, sendo que na construção, assim como na produção agrícola, ainda predominam os homens. As mulheres acabam se ocupando no setor de serviços e indústria, principalmente vinculados ao turismo e preparação dos alimentos. Com esta pandemia, a agricultura continua avançando. Entretanto, todos os empregos relacionados ao turismo, comércio e manufatura, principalmente realizados pelas mulheres, lamentavelmente foram interrompidos. Isso nos dá a certeza de que, em uma crise de saúde, as mulheres são as mais afetadas, impactando no emprego rural e no desenvolvimento dos territórios. A ação de gênero do nosso escritório da FAO no Brasil sempre buscarão contribuir e apoiar as políticas públicas e programas do governo brasileiro em prol das mulheres rurais, pescadoras, extrativistas, como as apanhadoras das flores sempre vivas, como as apanhadoras do capim dourado do Vale de Jalapão, no Tocantins, ribeirinhas, indígenas e afrodescendentes. A FAO trabalha aqui no Brasil com 4 mulheres admiráveis e comprometidas, como as mulheres do Brasil e que eu conheço pessoalmente. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a ministra Damares Alves, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a Karine dos Santos, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação. Entendemos que este é o momento de reforçar nosso trabalho e a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos chega justamente em boa hora para tornar mais visível o papel destas mulheres. O objetivo é conter o impacto negativo da pandemia de Covid-19 e aumentar o fluxo de capital destas comunidades para que tenham acesso e condições financeiras para a compra de alimentos. Outra iniciativa que apoiaremos em nossas ações no Brasil são as cadeias de suprimento e comercialização de alimentos. Sabemos que os circuitos curtos de comercialização são importantes para garantir a segurança alimentar local, diminuir a pegada de carbono e fortalecer a agricultura familiar por meio do cooperativismo. A produção e venda para a alimentação escolar é dos canais estratégicos de comercialização para a agricultura familiar. É uma oportunidade a mais para a geração de renda das mulheres rurais. A alimentação escolar significa mercado que engloba 41 milhões de crianças que consomem todos os dias alimentos nas escolas. Agora, neste momento de pandemia, em que não há aulas, a estratégia para garantir a segurança alimentar tem sido a entrega de cestas de alimentos às famílias dos estudantes. Alimentos produzidos principalmente pela agricultura familiar. A campanha 2020 inicia seu 5º ano dentro de contexto que nos desafia ainda mais, pois sabemos que são cruciais ações inovadoras para impactar de maneira positiva diante da pandemia Covid-19, especialmente nas condições de vida destas mulheres rurais. Convido a todos a participarem da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, porque a equidade de gênero no acesso a recursos, tecnologias e participação na tomada de decisões é passo essencial para o desenvolvimento territorial e para o mundo que queremos. Que fique muito claro, impulsionar as mulheres rurais não é uma questão de feminismo, é sim uma questão de desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Zavala. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Lautaro, pelas falas de vocês. A gente tinha um tempo que era muito rico, né? A gente tinha ainda um outro espaço para perguntas, que infelizmente não vamos ter, mas queria só finalizar dizendo que a campanha, quando ela começou no Brasil, a gente trabalhou na perspectiva de dizer: a mulher rural, ela não é ajudante, ela é trabalhadora rural. E é isso que a gente tem que considerar, trazendo sempre a fala também, né, como o Zavala estava dizendo, a mulher é um importante ator, né, é uma pessoa muito importante no desenvolvimento rural, na economia dos países, na segurança alimentar, no cuidado das pessoas, né, o Lautaro falou muito isso, como é que isso está acontecendo agora, por exemplo, no Paraguai, que tem a presidência pro tempore do Mercosul, então todos os trabalhos da REAF são desenvolvidos lá. É um privilégio estar aqui fazendo esse lançamento inicial da campanha. A Cláudia vai estar trazendo essa campanha depois, a gente vai poder acompanhar isso melhor nos próximos dias, né, que é quando a gente vai estar lançando a campanha com todos os conteúdos. E, como disse o Zavala, abracemos essa campanha. Tocantins está de parabéns por trazer essa campanha como uma estratégia de desenvolvimento, né, e está muito atrelada às políticas e às atividades que estão sendo desenvolvidas no Estado. Muito obrigada a todos e a todas. Foi um prazer estar com vocês e, por favor, participem da campanha, né? Ela é muito importante para a gente poder dar visibilidade a essa mulher rural que faz um trabalho magnífico e precisa de ser reconhecido. Nós tínhamos um talk show programado para agora e nós íamos entrar com algumas perguntas para os nossos palestrantes sobre a campanha das mulheres, mas nós tivemos um probleminha de conexão logo no comecinho, e então nós tivemos que tirar o talk show da programação. E vocês nos mandaram algumas perguntas via YouTube, via o nosso chat, e eu passo agora uns e-mails para que vocês encaminhem, anotem aí, para que essas perguntas, a troca de informações, seja feita via esses e-mails. Então o primeiro e-mail é Lauta Roviscai, o Cai, CAY, @yahoo.com.ar. O segundo e-mail é ursula.zacarias@fal.org. Esse e-mail é da assessoria do Rafael Zavala, que esteve aqui conosco. E o terceiro e-mail é geise.mascarenhas@agricultura.gov.br. Vocês viram aqui que nós tivemos o lançamento da campanha Mulheres Rurais do Tocantins. E agora eu passo para um rápido intervalo e na volta tem mais Agrotins Digital 2020. Não saia daí!